perdoou vocês, né? E isso se tratando, como a palavra do Senhor diz aqui, em relação a se tem, né, alguma coisa, porque o versículo de Colossenses 3 lá, versículo 12 diz, né, que se, né, houver alguma queixa contra o irmão, né, haja ali uma liberação de perdão. Olha só, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoa vocês. Então, se houver alguma queixa, a palavra fala primeiro para a gente suportar. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala que o amor tudo suporta. E depois a palavra do Senhor diz aqui para que haja, se houver queixa, que haja perdão, né? E perdoem as queixas que tiverem. Eu tenho uma queixa contra alguém, né? Eu tenho que perdoar, né, o irmão, né? Ou se o irmão tiver alguma queixa comigo, nós temos que nos perdoar. E a palavra do Senhor diz que é como o Senhor nos perdoou. Não é o perdão da boca para fora, tipo, vamos se acertar aqui, irmão, olha, me perdoa, tá, porque eu falei aquilo com você, ou porque eu fiz aquilo, né, não foi intencional e tal. E depois eu tô falando mal do irmão, eu tô atacando o irmão, né, eu tô em certo aspecto e comportamento indiferente com o irmão. Isso não foi perdão. Porque Deus, ele nos perdoou, e a palavra do Senhor diz que através do seu perdão que ele nos deu em Cristo, ele nos reconciliou, ele nos uniu com ele, ele nos aproximou dele. E como é que é o tratamento de Deus com a gente? Será que é do mesmo jeito que eu trato o meu semelhante? Já imaginou se Deus também nos tratasse da mesma forma como a gente trata o nosso próximo? Quando se fala em relação a perdão, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 130, Senhor, se tu registrasse os pecados, ninguém subsistiria. E lá no Salmo 103, a palavra do Senhor diz que assim como o céu está muito acima da terra, assim é a bondade e a benignidade do Senhor para com os que o temem. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor também afasta para longe de nós as nossas transgressões. Por quê? Porque o Senhor, diz a palavra nos versículos abaixo, ele lembra, ele conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó, ou seja, Deus, ele compreende a nossa fraqueza, né? Deus, ele compreende. E por que nós também não podemos ser compreensíveis com o nosso próximo? Porque sempre nós queremos ter a razão, porque nós sempre queremos ter o direito, porque queremos que sempre seja a nossa vez e seja do nosso jeito. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, que é feito dos membros, que é unido, e que nós temos que vivermos no amor do Senhor, que nos dá a harmonia na convivência. E é uma unidade mútua de eu conversar, de eu compreender, de eu entender e eu me relacionar, seja qual for o motivo, seja qual for a realidade, né? Então, eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos, para que os irmãos possam meditar, trazer ao coração, se essa palavra falou com você, se Deus te tocou em algum ponto, em algo em relação à sua vida, então não seja orgulhoso em relação a não se submeter a Deus. Por quê? Porque se nós não obedecemos à vontade de Deus, a gente não está ignorando a pessoa que está falando. Não é aquela pessoa ali, mas é como a palavra do Senhor diz. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então nós rejeitamos a Deus. Quando Deus fala conosco e nós não o obedecemos, não rejeitamos o homem, rejeitamos a Deus. Por quê? Porque alguém que prega, que fala, né, qualquer pessoa, até mesmo uma criança, Deus usou foi uma jumenta. Então, quando rejeitamos aquelas palavras, quando rejeitamos aquele ensinamento, aquela vontade, não estamos rejeitando a vontade do homem, o querer do homem, mas sim estamos rejeitando o próprio Deus, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. E para finalizar, em João capítulo 3, aqui a palavra do Senhor diz assim, que é o que eu já li, né? Sobre o amor em ação e em verdade. Assim conheceremos, assim saberemos